acontecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade então de Pentecostes, a vinda e a permanência do Espírito Santo na igreja. Essa palavra é importante. A permanência do Espírito Santo na igreja. Hoje termina o tempo pascal. Hoje e amanhã, se apaga o ciro pascal, o ciro é recolhido. Aqui, como a gente não tem a pia batismal, se tivesse pia batismal, o ciro ficaria do lado da pia batismal. Como não tem aqui no presbitério, ela vai, o ciro fica na sacristia. Quando tem batizado, daí ele retorna para se dar a bênção da água. Depois o Padre vai falar disso também. De modo que hoje então se encerra o tempo pascal com a vinda do Espírito Santo. E esse mistério está profundamente ligado com o mistério da semana passada. Quando a gente reza o Creio Longo, você vai lembrar do Creio Longo, né? Criador das coisas visíveis e invisíveis, Deus de Deus, luz da luz, gerado e não criado. Quando fala do Espírito Santo, é dito que o Espírito Santo é Senhor da vida. Ele que procede do Pai e do Filho, Senhor da vida. O que significa Senhor da vida? É isso que a gente vai ver hoje. Por que o Espírito Santo é chamado de Senhor da vida? A primeira coisa é você olhar na Santíssima Trindade, para você poder entender. A festa da Santíssima Trindade é semana que vem. Aí o Padre vai falar com mais calma sobre a Trindade. Mas você tem que entender quem é o Espírito Santo na Trindade. Tudo isso que o Padre foi falar aqui, a linguagem nossa é muito pobre para falar do mistério. Então a gente tem que usar de recursos que não conseguem esgotar o que é o mistério. Aqui na teologia a gente chama de analogia. Ou seja, tem coisas parecidas que dá para você pegar de exemplo, mas tem muita coisa que não dá, porque o mistério da simplicidade é muito maior do que qualquer exemplo que a gente possa colocar. Outra coisa que você deve saber é que tudo aquilo que nós estamos falando aqui, você tem que entender assim que não houve um começo disso. É eterno. Não teve começo. Esse amor da Santíssima Trindade, ele é eterno. Eterno é uma capacidade que escapa da nossa compreensão. Porque não é só simplesmente o não ter fim, mas é algo que não tem começo e não tem fim. Então a gente não consegue, de fato, entender ou pegar. Mas, para que você não escape da teologia, você tem que colocar isso. Não, isso aí que o Padre está falando, eternamente aconteceu. O que eternamente aconteceu? O amor na Santíssima Trindade. É o amor que, de fato, une e faz a Santíssima Trindade ser essa comunhão de amor, uma família de amor, uma comunidade de amor, uma comunidade perfeita de amor. O princípio desse amor é justamente o Pai. É como que o princípio desse amor é Ele que vai gerar o Filho e que vai, desse amor, vai proporcionar, vai nascer não, vai gerar, vai proceder o Espírito Santo. Pensa assim, quando você vê em uma palestra, às vezes tem um data show, né?
E o aparelho do data show, que é o aparelho, ele simboliza Deus Pai. A imagem que é projetada no aparelho simboliza Deus Filho. Repara só aqui, o que é projetado no aparelho? Tudo aquilo que já está lá no aparelho. Se você mudar a lâmina ou o slide do data show, tudo aquilo que está no data show é projetado na parede. O data show, o aparelho, ele simboliza, aqui nessa analogia que a gente está fazendo, Deus Pai. E aquela imagem é Deus Filho, que vai sendo projetada. É por isso que na carta aos Colossenses é dito que Jesus é a imagem do Deus vivo, é a imagem de Deus Pai. O Filho é a imagem do Pai. Ele é em tudo igual ao Pai, menos que ele é filho. Essa é a única diferença. Essa diferença não faz que o filho seja menor que o pai, mas faz que justamente o pai seja o princípio. Vamos entender? Nesse exemplo que vai estar dando, a imagem da parede, ela nunca vai projetar o data show. É sempre o data show que projeta a imagem. Ou seja, a imagem sempre vai ser filho. Ela não vai nunca projetar o data show. Assim é com Deus Pai e Deus Filho. O princípio gerador é o Pai. O Pai se contempla e isso gera uma imagem. Semana que vem o Pai vai falar mais disso. Essa imagem, que é idêntica a ele em tudo, é o Filho. Essa imagem, ela é idêntica em tudo ao Pai. Ou seja, o Pai é perfeito, o Pai é amor, o Pai é sabedoria, o Pai é eternidade, misericórdia, o Filho é tudo isso. Só que aí você vai entender por que Jesus fala assim, que recebeu tudo do Pai. Porque ele é a imagem. Ele é a imagem. Quando o Pai contempla essa imagem, olha essa imagem de uma forma bem, né? Quando o Pai olha para essa imagem perfeita, que é igual a Ele, que é perfeito amor, perfeita bondade, perfeita misericórdia, aquilo causa no coração do Pai, no coração de Deus, no conhecimento de Deus, causa amor. Porque é uma imagem perfeita dele mesmo. Mas aquilo causa uma comoção no coração do Pai. O filho, quando olha para o Pai, também é comovido por isso. Essa comoção de um para o outro é o Espírito Santo. Esse exemplo do data show. O Pai é o aparelho, o Filho é o que está na parede, é a imagem. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é essa luz que liga um com o outro. Se cortar essa luz, não tem a imagem. Quando você olha o data show, você vê aquele facho de luz que está projetando aquilo. Esse é o Espírito Santo. Quando o rapazinho faz a experiência do amor aí pela primeira vez, né, ou começa a namorar, aquela coisa toda, ele fica entusiasmado. O amor, em todos os estágios, tem a capacidade na nossa vida de nos trazer paz, felicidade, alegria e inspiração. Quando a gente faz a experiência do amor, a gente fica feliz, a gente quer falar, a gente quer manifestar esse amor. Quando o carinha começa a namorar, ele coloca no Facebook lá, em um relacionamento sério, né? Deus está vendo que é sério, né? Ele põe lá, e ele fala para os amigos. Quando você vai casar, você manda um convite aí para a turma, você quer fazer festa, você quer manifestar que você está feliz, que você encontrou o amor da sua vida. Quando você se forma, tem lá a formatura, você está feliz. Quando você faz a experiência do amor, isso te traz felicidade e te traz
o desejo de querer comunicar. Você quer falar do amor. Se Deus é o amor, imagine como Ele é então. Se nós, como fazemos experiência do amor, aqui, ali, a gente já quer falar, imagine Deus que é o amor. Ele quer se comunicar a todo instante. Existe uma comunicação do amor de Deus que é dentro dele. É isso que o Pai está falando agora. O Pai que gera o Filho no Espírito Santo. No fundo, esse data show é uma comunicação de amor. É uma comunidade de amor. É um passando amor para o outro. Só que como Ele é Deus, esse amor é infinito. Então não para nunca. O nosso para. Ser feliz aqui, depois sofre ali, depois feliz em outra coisa. Assim vai. De Deus não para nunca. Então isso vai gerar uma comoção de amor, uma comunhão de amor. Quando o rapazinho ele, então, começou a namorar, ou o rapaz está namorando aí e tal, e coisa, ele fica todo sentimental, né? Fica todo chororô, todo aí, escutando sertanejo universitário, suspirando para os cantos, assim, ai. Quando ele está assim, ele fica assim, pensando na amada, sabe aquelas músicas sertanejas? Pensando na amada, deixou de ser cowboy por ela, sabe? Fica lá pensando nas coisas dela, e quando ele pensa nela, né? A mãe só fica olhando assim, vai trabalhar, moleque. Deus Pai olha para o Deus Filho e vê essa perfeição de amor. Se a gente, quando faz experienciazinhas de amor, já é assim, imagine Deus. Quando Deus Pai, então, lembra da show? Quando Deus Pai olha para Deus Filho e vê que Ele é amor, que Ele é perfeição, que Ele é beleza, o que Deus Pai faz? Suspira de amor. Está vendo? Esse suspirinho seu aí vem de Deus. Esse suspirinho de amor vem de Deus. O filho, ele olha para o pai e também vê que o pai é perfeito, que o pai é bom, que o pai é belo, que o pai... E o filho também. O que é esse suspiro? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o encontro, então, do amor suspirado, do amor da inspiração, de um coração que fica pegando fogo aí, de tão belo que o outro é. Você que é casado, você lembra o primeiro beijo que deu na sua mulher aí? Lembra? Deu aquele olhar compotizante nela assim, né? Beijão tudo cheio de óleo de pastel, da quermesse. Deu aquele olhar assim, ó, pá, e aí você viu que é agora, não posso passar, perder o bonde, não é? Você percebeu que pintou o irmão, não é? Eu fiz quinha, começou sem fesquinha, assim, é agora, não foi isso? Pois é, isso aí, ele veio do Espírito Santo, porque isso acontece lá na Trindade. O pai olha para o filho e se sente apaixonado. O filho olha para o pai e é apaixonado pelo pai. Só que essa paixão não é que nem a nossa, ela é eterna, infinita. O Sr. Bernardo vai falar assim que o amor do pai e do filho é como um beijo eterno. Um beijo eterno, infinito. O pai, então, suspira de amor pelo filho. E o filho suspira de amor pelo pai. E é por isso que no grego a gente fala que é Senhor da vida e procede do pai e do filho. Ou seja, procede de um e procede de outro. É recíproco. Santo Agostinho, ele vai falar, ele tem um livro sobre a Trindade, um textão assim, difícil, mas Santo Agostinho, né? Mas resumindo, ele vai falar o seguinte: o pai é aquele que ama, o filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. O amor, ele gera vida. O Espírito Santo é Senhor da vida. O amor gera vida. Veja,
Nada é à toa na nossa vida, nada é à toa na igreja. O seu casamento é para ser um reflexo da Santíssima Trindade. E é por isso que o modo como Deus projetou a família é o amor do marido e da esposa vai gerar vida. Gera vida. Se está cortando a vida lá com remédio, não sei o quê, não está tendo ação do Espírito Santo ali. Repare então que de modo diminuto a gente é chamado a refletir esse amor da Trindade. A família era o lugar concreto da manifestação da Santíssima Trindade. E é por isso que o demônio quer acabar com as famílias. Quando o rapazinho está amando lá, está suspirando, ele não se contenta em suspirar, né? Ele vai lá, ele faz uma música, escreve um poema, fica toda hora querendo falar com a mulher, com a moça, com a menina, fica naquele negócio lá, liga para ela, aí fica aquela coisa assim: desliga você, não, desliga você, não, vamos desligar junto, 1, 2, 3, você não desligou, aí sua mãe pega o telefone, aqui isso aqui, pá, olha a frescura. Só que ela faz a mesma coisa, ela não fala, mas ela faz a mesma coisa. Veja, a experiência do amor faz com que você queira estar perto, que você queira estar junto, e que você faça coisas pela pessoa. Você se vê inspirado quando você está aí, namoro novo, aquela coisa toda, está amando a pessoa. O cara fala assim com você: vamos descarregar o caminhão dele. Ele fala: vamos, o cara quer empolgadão, tá? Está inspirado, porque ele vai carregar o caminhão dele e vai pensar nela. Depois eu vou encontrar com aquele irmão, você vai entrar lá. Repare então que o amor faz com que a gente queira fazer as coisas. O amor faz com que a gente queira criar vida, seja maritalmente, gerando filhos, seja produzindo um poema, uma música, seja trabalhando, você vai animado para o trabalho. Se a gente é assim, imagine Deus. Quando Deus Pai olha para o Filho, ama o Filho no Espírito Santo, Ele também está inspirado. Quando a gente faz a experiência do amor, a gente quer criar, quer fazer. Imagine então Deus. O que Deus fez então? Criou o universo. O Padre falou que existe uma comunicação do amor dentro dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse amor é tamanho que ele quis criar. Ele pensou assim: eu amo tanto o Filho no Espírito Santo que eu vou criar o universo. Vou criar os anjos. E é aquela multidão de anjos, aquela imensidão de anjos, um diferente do outro, um maior do que o outro. Por que ele criou? Porque ele estava amando. Porque ele é amor. Mas chega uma hora que Deus fala assim: eu amo tanto o Filho que eu preciso criar algo especial. Eu preciso criar algo que seja o máximo parecido com Ele. E aí Ele nos criou a imagem e semelhança do Filho. Você foi moldado a partir do Filho. Quando Deus criou você, Ele pensou em Deus Filho. Não tem aquele brinquedinho de massinha lá, que é, você vai lá, pega lá o cavalinho, a casinha, vai lá, a forminha. A forma nossa é o Filho. Deus olhou para nós, olhou para o Filho e foi criando cada um de nós. Isso deixou alguém com inveja, ou sem sombra. Por que eles? Eu sou mais do que eles. Eu sou mais inteligente, sou mais belo, sou mais poderoso, sou mais... Por que o Senhor fez eles assim, não eu? E aí trouxe toda a revolta de Lúcifer. E a gente caiu na conversa de Lúcifer. E esqueceu que a gente tem pedigree. Esqueceu que a gente não é qualquer um. Que a gente é amado por Deus.
Deus, pensa só, quando Deus, lá na eternidade, Ele olhou para o Filho, Ele pensou em você. Ele pensou em quem ia te dar como esposa, como filho, como padre. Ele pensou em você. Tudo mostrando o amor que Ele tem pelo Filho e por você. Como o padre falou, esse presente, ele foi criado como um presente do Pai para o Filho no Espírito Santo. O Espírito Santo que dá a vida. Você vai lembrar que Deus, ali no sentido metafórico do texto, dos 11 primeiros capítulos do Gênesis, Deus pega Adão e Eva, aliás, Adão, forma ele do barro, e depois que ele está pronto do barro, o que Deus faz? O Espírito da vida. A alma nossa é uma ação direta de Deus. A parte carnal é ação direta de Deus, é Deus também. Só que Deus quis que seus pais participassem. Então por isso que você tem traços do seu pai. Agora, a alma não. No momento da concepção, Ele soprou para você existir. E é por isso que para a igreja, teve concepção tem vida. Porque se Deus soprou, tem vida. E quando Deus sopra? No momento que concebeu. No momento que concebeu não é um punhado de células. É o momento em que Deus sopra a vida ali. O Espírito da vida faz com que a pessoa seja humana. Um ser humano, corpo e alma. Esse dia em que você saiu do nada e foi soprado por Deus, esse dia, esse instante da sua concepção foi e vai ser a maior experiência de Deus aqui nessa terra que você vai ter. Nada supera esse instante, porque você não era nada e aí começou a existir. Pensa o que é o nada. Você não consegue nem pensar o que é nada. Se você pensou alguma coisa, já não é nada, já é alguma coisa. Você não era nada, você não existia, você não era nada. E aí você começou a viver. Você saiu da boca de Deus, do sopro de Deus. Você fez a experiência de Deus nessa hora. O pecado de Adão, logo no instante seguinte, vem e te atropela. O pecado de Adão é uma ausência, porque o padre vai falar, hoje não dá, mas é uma ausência nossa. Ausência do quê? Ausência de Deus. Então, olha só que coisa. Quando você é concebido, você faz a experiência de Deus, e essa experiência já é experiência de felicidade. Por que todo mundo quer ser feliz? Porque um dia você já experimentou. Quando que você já experimentou quer ser feliz? Quando você foi gerado, quando houve a sua concepção, quando Deus soprou sobre você, quando você saiu do hálito dele. Você pensa assim, a pessoa, qual que é a comida que você mais gosta? Aí o cara fala assim, eu gosto de, sei lá, lasanha, mas eu nunca comi lasanha. Dá para falar? Não, o cara só gosta porque um dia ele comeu, ele experimentou. Por que você quer ser feliz? Porque um dia você experimentou. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo. Só que o pecado original, como o padre falou, deu uma cacetada na gente, passou que nem um caminhão. Aí trouxe as nossas enfermidades na alma, no corpo, e deixou em nós um desejo de felicidade, mas sem rumo. O seu coração está assim, eu quero ser feliz, mas você não sabe aonde. Então, aí a gente começa a procurar a felicidade nas coisas, nas pessoas, nos prazeres, mas no fundo, o que está aí é o desejo de Deus. Isso foi feito para Ele. Santo Agostinho vai dizer assim: nosso coração só descansa quando repousar em vós. Só a felicidade é só nele, não tem jeito. As coisas e as pessoas podem ser trampolim para você chegar lá, mas as coisas e as pessoas não conseguem matar a fome e a felicidade que você tem aí.
Quando você vai encontrando a Deus, aquilo vai queimando o seu coração, vai aquecendo o seu coração, e você vai tendo sentido à vida. O pecado, então, tirou essa estrutura. O pecado de Adão e Eva tirou, e os nossos pecados tiraram essa estrutura e fez com que a gente achasse que desse para ser feliz sozinho. Houve uma revolta dos anjos, um terço dos anjos, e hoje houve uma revolta dos homens. Volta para a Trindade. A Santíssima Trindade, ela não depende de nós, não depende de anjo, não depende de nada para ser feliz. A Santíssima Trindade é uma comunhão perfeita de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando os anjos, alguns anjos e os homens, não quiseram Deus, em Deus não muda nada. Não tira a glória de Deus, não tira o poder de Deus. Se você vem na missa ou não vem, se você peca ou não peca, em Deus não muda nada. Muda para nós. Em Deus nada. Deus é eternamente feliz. Não precisa de nada, nem de ninguém para ser feliz. Santo Agostinho de novo. Se Deus dependesse de algo que não é Ele, Ele não ia ser Deus. Ele não depende de nada. Então ele podia falar assim: olha, eu criei o homem, os anjos, o homem, eu dei a vida a eles, eu chamei eles para viverem comigo, eles não quiseram. Azar deles. Ema. Mas Deus não pensa que nem a gente. Deus nos ama tanto. João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto você que enviou seu Filho. Deus, Ele não aceitou que você estivesse longe dele. De modo simbólico, é como se daí tivesse uma reunião da Santíssima Trindade. O que nós vamos fazer para consertar esse presente? O Pai chamou o Filho e o Espírito Santo. O que a gente vai fazer para consertar esse presente? O filho fala assim: Pai, o Senhor me deu eles como presente a mim. O Senhor fez eles a minha imagem e semelhança. Eu vou lá buscar eles. Eu vou lá resgatar eles. O pai fala: isso mesmo, vamos lá. É isso aí. Aí o Espírito Santo fala o quê? Então eu vou preparar esse resgate. Eu vou preparar o plano, a ação de resgate. Aí vem a segunda coisa que o Espírito Santo, a terceira coisa que o Espírito Santo é Senhor da vida. Primeiro na Trindade, depois na geração do ser humano, no homem, e agora na nossa salvação. É o Espírito Santo que monta o esquema, o projeto, o plano de ação para nos resgatar. Esse projeto do Espírito Santo, ele está lá no Antigo Testamento, ele começa no Antigo Testamento. Dentro daqueles, pensa só, que cada um de vocês fosse um povo. Cada um de vocês acreditava em deuses diferentes, em vários deuses. De repente, no meio dessa turma, o Espírito Santo chama um cara, um velhinho já. Ei, você aí, ó. Você é Abraão aí, vem para cá. Vou te mostrar um negócio. O Espírito Santo puxa Abraão e diz: sai daí, sai do meio dessa muvuca, vem para cá que eu vou mostrar um negócio para você, vou mostrar que eu sou um. Com Abraão começa então o projeto, o plano de salvação. E depois vem, o Espírito Santo vai chamando um por um, vai chamando Jacó, vai chamando Isaac, os 12 filhos, Moisés, Davi, os profetas, vai chamando. Esse percurso na teologia chama-se economia da salvação. Popularmente é a plano de salvação, mas o modo chique é economia da salvação. Quando a gente fala economia, a gente pensa em dinheiro, mas no grego não é isso. No grego, economia significa as normas da casa, a
as regras da casa. Toda casa tem regra, né? Tem casa que pode pôr o pé no sofá, tem casa que não pode pôr. Tem casa que o cavalo entra na sala, tem casa que não pode entrar. Toda casa tem regra. Deus viu que a regra da casa estava bagunçada, a regra da criação estava bagunçada. Então vai mandar o Espírito Santo para fazer a economia, a regra da casa. Ele vai organizar a casa para o filho vir fazer um resgate. Então ele monta todo o projeto no Antigo Testamento. Ele é Senhor da vida no Antigo Testamento, porque ele conduz o povo, prepara a casa para a vinda do Messias. No Antigo Testamento, é importante você saber isso. A Santíssima Trindade, ela está lá, mas ela não aparece de modo explícito. Aliás, a palavra Santíssima Trindade não está na Bíblia, sabia? Olha só, a coisa principal da nossa fé, o elemento principal da nossa fé, que é a Santíssima Trindade, não está na Bíblia. Sinal de que tem muita coisa que não está na Bíblia, que é da nossa fé, que vem da tradição da igreja. Às vezes os protestantes ficam falando, tem que estar na Bíblia, tem que estar. Eles falam Santíssima Trindade, mas Santíssima Trindade está na Bíblia. Vem da tradição, por exemplo, o sinal da cruz não está na Bíblia. Se eu começo a missa sem fazer o sinal da cruz, você já estranha. Nossa, que estranho, mas não fez nem o sinal da cruz, por quê? Porque você é católico. Você recebeu da tradição Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Antigo Testamento, por que Deus guardava isso? Porque Deus tem uma didática para não confundir a cachola do povo. Pensa assim, aquele monte de deuses que a turma adorava. Se Deus pega para Abraão, para Moisés lá e fala que ele é Santíssima Trindade, daqui a pouco ia ter ninguém falando, não, é 3 deuses. Facilmente ia ter ninguém falando que eram 3 deuses, mas não é 3 deuses, é um Deus e 3 pessoas. Então, está lá falando sobre a Trindade, mas não está declarado. Qual é a palavra que se usa no Antigo Testamento para designar Deus Filho? Verbo, palavra. Outro dia para falar. Mas só para você lembrar, capítulo 1 de São João, versículo 14: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra que estava lá no Antigo Testamento agora se fez carne. Outro dia para falar. Qual é a palavra que designava o Espírito Santo no Antigo Testamento? Tem várias. Espírito do Senhor, a glória de Deus, o poder de Deus. E tinha uma palavra-chave que foi cantada hoje quando entraram: a Shekinah. A Shekinah do Senhor. A Shekinah é o Espírito poderoso de Deus. Quando a Shekinah aparece na Bíblia, as coisas tremem. Quando a Shekinah, o Espírito do Senhor, aparece na Bíblia, é relâmpago, é vento, é raio, é trovão, é terremoto. E você vai lembrar por que na primeira leitura foi dito que lá com os apóstolos aconteceu tudo isso, na hora que veio os Pentecostes. Mas presta atenção que isso é importante agora. Essa Shekinah, ela, no Antigo Testamento, ela não tem um lugar de repouso. Ela vem de modo provisório sobre as pessoas ou sobre acontecimentos. É como se o mundo fosse pecador e não conseguisse guardar a Shekinah, não é digno de guardar essa Shekinah. Então a Shekinah vem e sobe, vem e sobe. Aonde que aparece essa Shekinah? Começa lá no Gênesis. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Depois, sobre Abraão, ele chama Abraão. Depois, sobre Moisés. Depois, sobre Davi. Depois, sobre os profetas. E assim vai. A Shekinah não estava sobre todo o povo. Ela vinha de modo particular. Para a pessoa fazer a missão. Por exemplo, quando Moisés vai abrir o Mar Vermelho,
é falado assim, que houve um tremor, houve um vento, houve relâmpago, e aquele vento abriu o mar vermelho. Quem que abriu o mar vermelho? A Shekinah. Quando Moisés sobe a montanha, o povo fica embaixo ali. O povo olhava para a montanha e via lá em cima relâmpago, trovão, tal, era a Shekinah. Quando Moisés entrava na tenda da reunião, a mesma coisa. Quando no templo, as mesmas coisas. Quando fizeram o templo, a mesma coisa acontecia. A Shekinah vinha sobre o templo. Repare então que no Antigo Testamento ele fica mudando de lugar, porque não tem quem é digno de segurar a Shekinah aqui embaixo. A Shekinah é o Espírito Santo, não tem como segurar. É muito maior do que todo mundo, mesmo que o cara seja santo, mesmo que Elias, os profetas. Foi mudando. Aí chega uma hora que essa Shekinah vai sobre uma menina, sobre uma mocinha. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? E que o anjo responde: o Espírito do Senhor, a Shekinah do Senhor virá sobre ti. Olha só, virá sobre ti. E o Espírito Santo é que fará gerar em você o Filho de Deus. Lembra do plano? Do projeto? Quem é que fez o projeto? Quem é que executou esse projeto? O Espírito Santo, o Senhor que dá vida no Antigo Testamento. Só que o que acontece? Nem mesmo Maria é o lugar adequado para a Shekinah ficar. Maria Imaculada era santa, era a mais santa das criaturas, mas ela não é Deus. O Espírito Santo é Deus. A Shekinah, ela repousa sobre um lugar. Jesus Cristo. Jesus é o lugar que a Shekinah encontrou para ficar aqui, porque Ele é Deus também, porque Ele é, entre aspas, Ele consegue segurar a Shekinah. Ele tem a capacidade de segurar a Shekinah. Capítulo 4 de Lucas. Abre na sua casa e conta quantas vezes Lucas, só no capítulo 4, ele fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, fez tal coisa. Só no capítulo 4 aparece umas 6, 7 vezes. No capítulo 4 de Lucas, Jesus vai até a sinagoga, abre o livro de Isaías e lê assim: o Espírito do Senhor, a Shekinah do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para levar boa nova às pessoas. Ele fecha, e o que ele fala? Hoje se cumpriu essa profecia. Ou seja, a Shekinah encontrou o lugar de ficar. Só que semana passada, o que a gente celebrou? A ascensão do Senhor. Deus quer que a gente vá com Ele. O padre falava, quem quiser, depois dá uma olhada na manhã semana passada, lá no YouTube, no Spotify, para você entender. O padre falava que quando Deus nos criou, Ele nos criou como espectadores. Deus nos criou para contemplarmos a felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como que vocês, aí no banco, assim, a Santíssima Trindade aqui. Quando Deus criou, Ele criou para que a gente contemplasse isso, para que a gente assistisse isso. Só assistir esse amor já ia fazer a gente infinitamente feliz. Foi buscar Ele. Quando Cristo buscou o ser humano de volta, olha agora, Ele não buscou mais para sentar aí no banco, Ele buscou para morar aqui agora. Jesus nos trouxe para aqui dentro. Os anjos estão aqui ainda como espectadores, mas a gente não vai estar. A gente vai estar aqui dentro da Santíssima Trindade. Por que aconteceu isso? Pela festa semana passada. Ele volta para o Pai como Deus e como homem. Ele puxa todo mundo para cá. O lugar dele não é aqui? É. Ele não é Deus? É. Mas ele é homem também? É. Então ele puxa todo mundo. Só que assim, é aquilo que Jesus fala. Às vezes a gente não entende. Por que Jesus não ficou, gente? Por que Jesus não ficou? Lembra? Se Ele ressuscitou, não era melhor que Ele ficasse aqui com nós? Todo mundo ia ver que Ele ressuscitou.
ressuscitou e pronto, acabou? Não, porque não era vantagem para nós. Por quê? Porque ele tinha que entrar aqui para puxar todo mundo. Lembra que Jesus fala? É negócio para vocês que eu vá. Mas não acho que eu vou largar vocês sozinho. Jesus, ele sabia que se largasse a gente sozinho, ele ia ser vacilão, ia acontecer tudo de novo. Então ele fala o quê? Eu vou enviar um outro paráclito. Eu vou enviar a Shekinah. Mas eu vou enviar a Shekinah agora para ficar com vocês. Que é a festa de hoje. Então ele vai e fala assim: meu, eles são muito vacilão. Vou mandar o Espírito Santo para ficar de vez lá. Aonde que o Espírito Santo fica de vez? Abra seu ouvido agora. Na Igreja Católica. É preciso do Espírito Santo para você voltar para a graça. O Espírito Santo não te abandona nunca. Você viu na segunda leitura que falou: ninguém é capaz de falar nem que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Você não volta para Deus se não for oração dele. Você não faz nada de bom se não for coração dele. O Espírito Santo, ele vem e paira sobre a igreja e permanece na igreja, e é isso que a gente celebra hoje. A igreja, ela nasce do coração aberto de Jesus, mas se não vem o Espírito Santo, o apóstolo não vai ter força. Você viu aqui no texto, olha como começou o texto: ao descer daquele dia, o primeiro da semana, olha só, a primeira semana é domingo, estando fechadas por medo dos judeus. Repara, a igreja já tinha nascido, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles estavam com medo. Por que tirou medo? O Espírito Santo. São João Crisóstomo, ele tem uma frase assim: se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Espírito Santo se fez igreja e habitou entre nós. É essa a igreja do nosso Senhor. Essa igreja não foi fundada por pessoas, por um cara que escorregou no banheiro, por um cara que foi lá, pegou um CNPJ, que alugou uma açougue, que era um lugar que era açougue. Essa igreja nasceu do coração de Jesus na cruz e do sopro dele também na cruz. Quando Jesus morre, o texto fala que ele entregou o seu Espírito. Olha de novo. O Espírito Santo, ele vem para dar vida à igreja. Senhor da vida. Como é que ele dá vida à igreja? Vamos lá, primeiro, sacramentos. Não tem por que ter igreja se não der sacramento. São os sacramentos que nos salvam. Para ter sacramento precisa do Espírito Santo. Vamos entender. Primeira coisa, a nossa fé católica, ela é sacramental. Por isso que doeu tanto no tempo da pandemia. Você não bastava a Bíblia, você lia a Bíblia em casa. Por que não bastava? Porque a sua fé é sacramental. Você precisa de comungar, você precisa confessar, você precisa receber batismo, crisma, o casamento. Presta atenção. Um cara sabe a Bíblia de cor. Isso é garantia que ele vai se salvar? Saber a Bíblia de cor é garantia que o cara vai para o céu? O outro cara, ele foi batizado e viveu longe da igreja. Nunca abriu a Bíblia na vida. A mãe dele ficava: vai saber. De repente ele pega uma doença grave, está lá no leito de morte, está lá quase indo. Ele fala assim: mãe, chama o padre, eu quero confessar. O padre vai lá e confessa ele. Ele morre. Esse cara vai para onde? Vai para o céu. Porque a nossa vida é sacramental. O que é o sacramento? É o sangue de Jesus. O sacramento presta atenção no que vai falar,
é o sangue de Jesus na nossa vida. O que nos salva é o sangue de Jesus. Não é o que nos salva é o sangue de Jesus. Não é decorar a Bíblia, não é dar marmita para o pobre. Não é, o que nos salva é o sangue dele. Só que não é poema, não é simbólico, é real. Mas como é real, Pai? Como que vai ser real? Como que o sangue dele vai cair sobre nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz o sangue de Jesus em cada sacramento que você participa. Quando? Pensa só, por que eu não posso ler? Você é leigo aí, você. Por que você não pode celebrar a missa? Compra um missal, pega pão e vinho e celebra a missa em casa, do jeitinho que está lá. Chega na hora da consagração, você fala: tomai e comei, tomai e bebei. Por que não vai ser missa? Por que não vai transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo? Porque o Espírito Santo não vai lá. Você não recebeu a ordem disso. Você não recebeu o sacramento disso. Então você pode falar a palavra que você quiser, o Espírito Santo não vai. Agora, quando eu, ou o padre, por mais simples que ele seja, por mais berrinho que ele seja, ele fala assim: tomai e comei, tomai e bebei, o sangue de Jesus se faz presente ali pelo quê? Pelo Espírito Santo. Todo sacramento tem um momento em que o padre pega a Shekinah. Daqui a pouco, na missa, o padre vai fazer assim com a mão, ó. Pedimos ao Pai que envieis o vosso Espírito para que transforme esse pão e esse vinho no corpo e sangue do vosso Filho. Quem é que transforma o pão e o vinho no corpo de Jesus? O Espírito Santo. Para isso tem que ser alguém que é ordenado, que recebeu essa ordem. Olha só, quando o padre vai ser ordenado, ele deita no chão. Ele está lá deitado. Começa a cantar a ladainha dos santos. Por que começa a cantar a ladainha dos santos? Para pedir o Espírito Santo sobre aquela pessoa. Todo mundo de joelho, o bispo de costa para ele, e ele deitadão lá. Ali, o Enéas morreu. Ele continua deitado, o bispo vai, levanta a mão e vai pedir o Espírito Santo, a Shekinah. Pedimos a consagração desse vosso filho, desse vosso servo, para que ele seja ordenado no grau de presbítero, tal e coisa, tal e coisa. O Espírito Santo vem com o sangue de Jesus e faz dele outro. Quando ele levantar, não é mais o Enéas, é o padre Enéas. Agora ele tem o poder de trazer o Espírito Santo na ação sacramental. Quando você vai no batismo, o padre, o diácono, ele pega o círio e coloca dentro da água e fala assim: pedimos ao Pai que envie o Espírito Santo para transformar essa água na água que saiu do coração aberto de Jesus. Semana que vem tem batismo, tem crisma aqui na paróquia, então você que vai vir. Quem for vai ver, vai chegar no momento da crisma, então você que vai levantar a mão e vai pedir o Espírito Santo sobre aqueles jovens. Quando você vem confessar, o padre levanta a mão e diz assim: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traça o sinal da cruz. Naquela hora, a mão do padre, ela está que nem uma brocha, cheia de sangue. Quem é que encharcou de sangue a mão do padre? O Espírito Santo. Não sou eu que perdoo, eu sou a brocha, eu sou o instrumento. Quem perdoa é o sangue de Jesus. Só que para trazer o sangue de Jesus, ninguém aqui tem poder. Quem que tem que trazer? O Espírito Santo. Então por isso que não tem sentido ficar montando igreja. Pensa assim: eu vou, coloco uma farda de polícia e fico aqui na porta da igreja dando canetada na turma. Vale? Não vale, por quê? Porque eu não recebi a autoridade de ninguém. Eu simplesmente acordei um dia e pus a farda. Tem gente que acorda e fala que é bispo, que é missionário, que é apóstolo, mas viu essa autoridade da onde? A daqui veio do Espírito Santo. Então
unção dos enfermos, o matrimônio. Por que não vai? Por que, por exemplo, tem igreja evangélica que o casamento civil já vale para eles? Para nós não. Para nós não. Se for ver, ele aceita como um conluio civil, um respeito civil, porque para nós precisa do sangue de Jesus. Quando você vem e se casa, veja que é o casal que faz o sacramento. Ele fala assim: fulana, eu te recebo como minha esposa, fulano, eu te recebo como meu esposo. Eles se unem ali pelo sangue de Cristo. Por isso que não separa mais, porque o que uniu eles não foi juiz de paz, não foi um acordo, não foi um contrato. O que uniu eles foi o sangue de Jesus. Quem é que traz o Espírito Santo ali na hora do casamento? Quem é que traz o sangue de Jesus ali no casamento? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor da vida, porque Ele traz na igreja os carismas. O que são os carismas? São aquilo que você precisa fazer na igreja. E aqui a igreja não é só esse espaço, é a sua família, é o seu trabalho. O Espírito Santo, ele chama você para fazer coisas que só você pode fazer. Eu não posso ser o pai da sua casa. Quem é o pai da sua casa é você. Ele te chamou para isso. Ninguém pode substituir você nisso. Nesse ano, o Espírito Santo me chamou para ser pároco aqui. Você não pode substituir o meu lugar, porque Ele me chamou para isso. Se Ele me chamou para isso, Ele vai me capacitar para isso. Mesmo que às vezes eu acho que não tenha capacidade, que não tenha dom, Ele vai suscitar, para justamente você perceber que não é você, é Ele. Esses carismas, eles vêm pelo benefício da igreja, das pessoas, da família. Jesus te capacita para isso, pelo Espírito Santo. No dia do juízo, você vai ser julgado por isso. Eu te chamei para ser o pai dessa família, você foi? Não. Ninguém vai poder falar assim: não, mas eu não fui porque o Senhor não me ajudou. Ninguém vai poder falar isso. O Espírito Santo, ele nos dá os dons do Espírito Santo para que a gente se santifique. Mas quando você é um barco, quando você é batizado, você levanta a vela, falta o vento. É o Espírito Santo. Tem hora que vem o vento do temor de Deus, tem hora que vem o vento da ciência, o vento da sabedoria, ele vai te levando para junto de Deus. Quando você faz um pecado grave, a vela baixa, você está sem força. Quando você volta para a graça, está lá o Espírito Santo te impulsionando. O Espírito Santo é o Senhor da vida, porque Ele faz das pessoas serem santas. Ela suscita santos no meio da igreja. E santidade não é impecabilidade. Santidade presta atenção, é amar a Deus de todo o seu coração. Quando você vê a vida de um santo, o São Francisco, por exemplo, ele vai se deixando conduzir pelo Espírito Santo, que daqui a pouco o coração dele está queimando, não de amor pelos pobres, não de amor pela natureza, mas de amor por Deus. E o tanto que ele ama a Deus, aí que faz com que ele pare de pecar, aí que faz com que ele ajude as pessoas. Mas antes de tudo é uma subida para o coração de Deus. Como o Padre falou, ninguém vai para o céu porque decorou a Bíblia, porque deu comida para pobre. Isso é porque amou a Deus de verdade. Repara que a vida eterna não é uma vida que não acaba, gente. O inferno também é assim. O inferno não vai acabar. A vida eterna aqui significa a vida de Deus. Quando você, com a graça de Deus, chegar lá, lembra que o Pai falou? Você vai morar aqui. Mas você não é digno de estar aqui. Você não é Deus. Então quando você chegar bem aqui no limiar, vai ter uma porta. Tudo isso é figurado, hein, gente? Vai ter uma porta em que você vai passar para tomar um banho do Espírito Santo. Esse banho do Espírito Santo
vai equipar você para você aguentar ficar aqui dentro. A beleza de Deus é tamanha que se você não tomar esse banho, você não aguenta a beleza de Deus, você vira nada, você é consumido pela beleza de Deus. Então aqui ele é como o cara compra um carro e vai equipando o carro, ele te equipa. Ele vai te equipar com o quê? Com a divindade. No céu, o Espírito Santo vai fazer da gente igual a Ele, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. O céu não é esse céuzinho seu de novela aí, para deixar isso. O céu é você dentro da Santíssima Trindade, amando o Pai, amando o Filho e amando o Espírito Santo. Lembra que o Pai falou? Está comigo perfeita? Você vai estar ali no meio. Pensa assim que fosse um vulcão de amor. Você vai estar no meio disso.